Bom dia, graça e paz. Eu sou a pastora Rosângela Almeida. Estou aqui com o projeto Mulheres Forjadas pela Palavra. Nesta manhã nós estudaremos sobre uma mulher, uma jovem, pouco falada. Muitos nem a conhecem, nunca nem ouviram falar. Áquisa, nome diferente, pouco falado, mas a sua história nos traz uma grande edificação, um grande conhecimento, tem um grande conteúdo. Áquisa, uma noiva sábia. O nome Áquisa pode ser desconhecido para muitas pessoas, porém ela possuía muitas qualidades importantes da mulher virtuosa de Provérbios 31. Por quê? Porque ela era habilidosa para os negócios. Nós vamos chegar lá. Ela era louvada, a mulher de Provérbios 31, por sua habilidade sobre os negócios e sua dedicação à família. Áquisa era filha de Calebe e seu marido Otoniel tornou-se um dos juízes de Israel. Está lá em Juízes, capítulo 3, versículo de 8 ao versículo 11. Nos fala assim, os antecedentes de Áquisa. Pouco tempo antes dos israelitas entrarem na terra que Deus lhes havia prometido, o líder deles, Moisés, enviou 12 espias para que verificassem a terra. Calebe foi um dos espias. Ao retornarem, disseram que a terra manava leite e mel, e trouxeram com eles alguns frutos para que fossem aprovados. Porém, 10 deles informaram que os habitantes daquela terra eram muito poderosos para serem enfrentados. Apesar disso, Calebe e seu amigo Josué foram corajosos o suficiente, pois tinham fé na promessa de Deus e encorajaram os israelitas a conquistar a terra que Deus lhe prometera. Não tem como nós estudarmos sobre Áquisa sem falar de Calebe, porque Áquisa era filha de Calebe. Aqueles que não acreditaram na promessa de Deus morreram no deserto, entre o Egito e a terra prometida. Por meio de sua fé em Deus, Calebe e Josué sobreviveram e tomaram posse da terra prometida por Deus. Está lá em Números, capítulo 26, versículo 65. Mais tarde, quando a terra foi dividida entre os povos, Calebe tornou-se o príncipe da tribo de Judá. Está lá em Números 34, versículo 18 e 19. Hebrom foi-lhe dado como herança. Josué 14, versículo 13. Calebe é o pai da mulher que estamos estudando neste capítulo. Ele era um homem com fé inabalável no Deus de Israel. Sem dúvida, frequentemente, Áquisa ouviu várias coisas sobre os milagres que Deus fizera para o seu povo quando deixaram o Egito e como ele os sustentou e os protegeu no deserto. Áquisa não nasceu no deserto, mas o seu pai lhe contou tudo o que ele viveu. E isso gerou no coração de Áquisa uma fé. E nos fala assim, a importância da história de Áquisa. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A história de Áquisa é muito curta, porém importante o suficiente para Deus tê-la incluído em 2 dos livros do Antigo Testamento, Josué e Juízes. A história de Áquisa começa quando ela estava na idade para se casar, conforme está escrito em Josué, capítulo 15, versículo 16 ao 19, e Juízes, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Eu vou ler aqui, nos fala em Josué, fala assim, e depois em
Vou ler aqui em Josué, do capítulo 15, do versículo 16 ao 19. Disse Caleb: a quem derrotar Quiriate-Zefer e a tomar, darei minha filha Áquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Quenaz, filho de Caleb. Este lhe deu a filha Áquisa por mulher. Quer dizer, esse rapaz, Otoniel, ele era primo de Áquisa. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dai-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Nós vemos aqui que essa jovem, ela era uma jovem que tinha um temperamento decidido. Ela, assim, o que eu entendo, o que eu vejo nela, é que ela era uma mulher de decisão. Eu vejo que ela deveria ser colérica ou sanguínea, decidida naquilo que ela ia fazer. Ela pediu para o esposo ir falar com o pai dela para pedir. Ele ficou receoso, achou que não tinha o direito de pedir e ficou na dele, não foi. Mas ela foi. Porque a terra que ela tinha ganhado era uma terra seca. Não dava para fazer uma plantação, não ia produzir frutos. E ela, sendo uma mulher inteligente, decidida, ela queria o bem para a família dela, ela foi. Se chegou ao pai dela e pediu: dai-me, olha como é que ela fala, dai-me um presente. Deste-me terra seca. Terra seca não produz nada, mas terra que tem água, porque a água é vida. Onde tem água, a palavra de Deus mesmo fala no Salmo 1, que as árvores plantadas na beira d'água vai crescer. Por isso que o Salmo 1 fala sobre isso. Se você ver lá, nós somos como árvores plantadas à beira do rio. Eu vou até tirar aqui e ler rapidamente esse versículo que fala sobre isso. Ele é como, Salmo 1, versículo 3, ele é como árvore plantada junto às correntes de águas. Uma árvore plantada na beira de um rio é uma árvore frondosa. Então, por isso que ela via que a terra seca não ia produzir nada. E uma terra que tem água, uma terra que tem fonte, tem água nascente, tem rio, é uma terra frutífera. E ela precisava de água para poder ela plantar na terra que ela tinha ganhado. E ela não perdeu tempo, ela foi lá no pai dela e pediu. E muitas das vezes nós temos as nossas necessidades e não falamos com Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se chega ao seu pai e conte para ele as suas necessidades. Conte com fé e se exponha para o Senhor. Ele é seu pai e como pai, ele supre as nossas necessidades. Ele entra com providência. Porque ele não quer ver o seu povo perecendo, mas ele quer que nós venhamos ter o quê? Com ele. Nós venhamos ter uma ligação, que nós venhamos ter uma conversa, uma intimidade, um diálogo. Muitas das vezes nós passamos certa dificuldade, Deus até permite, para que nós venhamos ter essa intimidade com Ele, para que nós venhamos nos achegar a Ele e conversar com Ele. Ele quer isso de nós. Então, a Áquisa, ela se sentiu na liberdade de pedir ao pai dela fontes de água. Por Caleb ser um homem de Deus, é improvável acreditar que ele deu deliberadamente à sua filha uma terra pobre. Talvez ele não tenha examinado a terra pessoalmente e tenha aceitado o relato de seu servo sobre a condição daquela terra. Em todo caso, a Terra do Sul, possivelmente conhecida atualmente como Negueb, era árida e estéril. A terra sem provisão de água suficiente era considerada praticamente sem uso. Não dava para fazer uma lavoura, ter plantações, ter criação de gado, ia ficar difícil. Áquisa pediu somente água, pois sem isso a terra que ela recebera teria pouca utilidade. Não teria como ela
ter a sua plantação, ter da onde tirar o seu sustento. Onde tem água, tem vida. Verdadeiramente, onde tem água, tem vida. Você planta uma sementezinha, mas você tem que regar aquela semente. Você tem que plantar. Você tem que plantar e tem que molhar. Você planta num vaso, você tem que estar molhando ali. Porque vai secar, você tem que plantar. Porque senão a semente não vai germinar, a planta não vai conseguir sobreviver, precisa de água. E mesmo assim somos nós. Nós precisamos da água que é Jesus, que é a fonte da água da vida. Verdadeiramente, Jesus falou que aquele que crê nele, que beber da água que ele der, vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Vai fluir rios de água viva do seu ventre. E verdadeiramente nós precisamos beber dessa água. Nós precisamos estar conectados à fonte. Nós precisamos estar na fonte, que é Jesus Cristo. Uma mulher prudente e sábia. Nessa breve história, encontramos uma noiva que não se conformava com uma vida de miséria. Porque se ela ficasse aceitando aquela terra seca, sem água, sem provisão de água, ela teria uma vida ali de escassez. Mas ela não teve vergonha, ela foi até o pai dela, que tinha condição de dar a ela uma terra onde tivesse fontes de água. E foi o que ela pediu, ela queria fontes de água. Como mulher interessada pelo bem-estar de sua família, ela convenceu seu marido da necessidade de algo mais que um pedaço de terra seca no deserto dado pelo seu pai. Apesar de Áquisa ter tido discernimento para lidar com a situação, ela não assumiu esta responsabilidade sozinha. Ela respeitou seu marido e pediu-lhe que fosse falar com seu pai sobre o assunto. Por alguma razão desconhecida, ele estava relutante em pedir. Áquisa, como filha amada, prestes a deixar sua casa, tomou a liberdade em solicitar a seu pai o que desejava, porque o rapaz não foi, o marido dela não foi, mas ela foi. Ela foi e contou a situação. E Deus, nosso Pai, Ele quer a nossa posição desta forma, que a gente venha contar para Ele aquilo que nós estamos necessitadas, aquilo que nós estamos precisando, porque muitas das vezes nós ficamos sofrendo e não falamos aquilo que nós precisamos falar para a pessoa certa. Falamos para A, falamos para B, falamos para C e não falamos para o Pai. Não falamos para o Pai Eterno a nossa necessidade. Não falamos com pessoas que não vai poder fazer nada por nós. Mas nós temos que falar com a pessoa certa. A Áquisa falou com a pessoa certa, que era o seu pai. E nós precisamos falar com o nosso pai as nossas limitações, as nossas necessidades, as nossas fragilidades, os nossos sonhos, os nossos desejos. Temos que falar para ele. Se for do querer dele e da vontade dele, ele irá fazer, ele irá concluir, porque ele é pai. Se for para o nosso bem, ele não vai negar, porque a palavra dele fala que ele não nega bem algum aos que lhe servem. Então, conte para o seu pai as suas necessidades, porque ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você se chegue a ele, que você se exponha, que você abra o seu coração. Áquisa contou para o seu pai, para Caleb, tudo que ela estava precisando, porque a terra que ela tinha ganhado, ela não ia poder fazer uma plantação, ela não ia poder colher bons frutos. E ela contou tudo isso para o seu pai, que lá não tinha água. Então, Caleb foi e deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Áquisa foi abençoada. Por quê? Porque ela se comunicou. Ela expôs a sua situação, o seu problema. E conosco não é diferente. Nós precisamos falar para o nosso Deus, contar para Ele as nossas necessidades. Não é contar para a pessoa errada, não conte, mas conte para Jesus, conte para o Deus Todo-Poderoso. Caleb reconheceu que o pedido de sua filha era justo e atendeu-a, concedendo o que pedira e um pouco mais. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos.
Ela pediu por fontes de água, o que naturalmente incluía os campos onde as fontes se localizavam. Seu pai não somente lhe deu as fontes em locais altos, mas aqui estavam em locais baixos também. Abençoou ela, ela recebeu bênção dupla. Por quê? Porque ela se comunicou. Ela foi falar com a pessoa exata. Ela não foi reclamar com a mãe. Poxa, mãe, meu pai me deu uma terra seca, mas fala com ele. Não. Ela mesma foi falar com o pai. Quantas das vezes eu já fiz tanto isso, ia falar com a minha mãe para falar com meu pai. Eu não poderia eu mesma ir falar com meu pai? Mas antigamente se fazia assim. As crianças, os adolescentes não falavam com o pai diretamente. Poucas vezes eu falava diretamente com meu pai para questionar alguma coisa. Eram os filhos que questionavam com a mãe para a mãe falar com o pai. Mas a gente aprende aqui que Áquisa, ela foi questionar, ela foi pedir. Ela não foi questionar, ela foi pedir ao seu pai. E Caleb, como um bom pai, concedeu para ela tanto as fontes superiores como as inferiores. E nós vemos aqui as bênçãos espirituais. As fontes superiores e inferiores de água que Caleb deu à sua filha são usadas como exemplos das ricas bênçãos de Deus sobre nós. Nosso Pai Celestial nos promete conceder os desejos dos nossos corações. No entanto, Ele vai além e nos dá muito mais do que podemos imaginar. Aqui nos fala em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A provisão de Deus é inesgotável e Ele tem prazer em tornar seus filhos felizes. E como seus filhos, precisamos aprender que podemos nos achegar a Ele corajosamente em oração. Abrir o nosso coração para Deus. Contar para Ele tudo aquilo que está nos afligindo. Contar para Ele tudo aquilo que nós estamos necessitados. A Bíblia nos apresenta alguns versículos para nos lembrar da generosa provisão de Deus para nossas necessidades, quer sejam espirituais ou materiais. Porém, eu fiz aqui uma anotação, não é para a nossa vaidade, mas para glorificar o seu nome em nós. Porque muitas pessoas recebem alguma bênção, tanto material como espiritual, e a pessoa se envaidece. Mas não é para nós nos envaidecermos, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Para que o nome do Senhor venha a ser conhecido através de nós. Aqui nos fala assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Está lá no Salmo 84, versículo 11. Aqui também Tiago fala assim, Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, porque Ele é perfeito. Conclusões finais. Talvez você esteja preocupada por alguma necessidade em sua família. Acredito que a história de Áquisa está incluída na Bíblia para nos lembrar como é forte o amor de um pai. Caleb deu à sua filha o que ela pedira. E mais, do mesmo modo, nosso Pai Celestial se preocupa conosco. Ele não se agrada com o sofrimento em nossas vidas. Porém, eu quero acrescentar aqui, que muitos do nosso sofrimento foram consequência de quê? Das nossas escolhas. Nós fizemos escolhas erradas. Então, nós vamos ter esse sofrimento por conta das nossas escolhas. Não que Deus queira que nós venhamos sofrer, mas como nós fizemos escolhas que não eram para ter sido feitas, agimos muitas das vezes pela nossa emoção e não sobre a direção de Deus, aí teremos as consequências. Mas o Senhor é gracioso para nos dar suporte.
para enfrentarmos, suportarmos e alcançarmos a vitória devida. E aqui nos fala: porém a Bíblia estabelece condições para que possamos receber as bênçãos de Deus. Salmo 66, versículo 18, nos adverte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se ele contemplar a vaidade no ser humano, ele não vai ouvir a oração daquele ser humano. Mas se ele vê que a pessoa está se humilhando e que o nome dele será glorificado, ele dá suporte, ele abençoa aquela pessoa. Tiago 4, versículo 2 e 3 explica assim: que não recebemos o que pedimos, porque não pedimos a Deus. Ou, quando pedimos, não recebemos porque pedimos por motivos equivocados, pedimos mal, conforme ele fala, desejando usar a bênção divina para satisfazer nossa necessidade pessoal, ao invés de usarmos para a glória de Deus. Então, que nós possamos, a cada dia, glorificar o Senhor com a nossa vida. E quando alcançarmos uma bênção, que o nome dele venha a ser exaltado na nossa vida. A alegria é nossa, mas a glória e a honra é dele. Se confessarmos nossos pecados e orarmos com nossos corações limpos e motivos justos, pedindo sempre que a vontade de Deus seja feita, ele ouvirá nossas orações e responderá da melhor maneira para nós. Outra coisa, ser grato, praticar a gratidão, é uma ferramenta que nos dá suporte, é uma ferramenta que é um antídoto. Eu até anotei aqui, o que nos falta muitas vezes é a gratidão. A gratidão é o antídoto contra a depressão. Por que nós vemos muitas pessoas deprimidas? Porque não olha à sua volta e vê aquilo que já tem. Então, nós precisamos olhar à nossa volta e agradecer tudo que nós temos. A visão que você tem de ver o sol bater no seu quarto, na sua varanda, a água que você pode beber, sem precisar que ninguém venha só molhar a sua boca com algodão. Muitas pessoas não pensam nisso, não param para refletir. Você poder tomar seu banho sozinho. É normal? É. Mas quantas pessoas têm que tomar banho de um leito ou uma pessoa tem que dar? Porque a pessoa não tem condições de tomar banho sozinha. Então nós precisamos ser gratos por essas coisas que muitas das vezes é coisas cotidianas. Nós precisamos ser mais gratos por um sorriso de uma criança, uma flor que a gente consegue ver e achar bonita, um canto de um pássaro que você consegue ouvir. Nós precisamos ser gratos porque muitas pessoas não conseguem mais ouvir o som de um pássaro, um canto de um pássaro. E outras já nasceram com esse problema de surdez e não conseguem ouvir. Então, que nós possamos ter a gratidão na nossa vida, sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele já nos concedeu. Que esse estudo dessa jovem, ela foi sábia, porque ela foi pedir para o pai dela, para a pessoa certa. E nós precisamos também usar essa ferramenta, a oração, de falar com o nosso Pai as nossas necessidades, falar aquilo que nós estamos necessitadas, aquilo que nós precisamos, porque Ele está sempre pronto a nos atender, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Que Deus possa te abençoar, que esse estudo sobre essa jovem possa te abençoar, possa ter falado com você, que essa jovem, ela falou com o esposo não foi, mas ela tomou o partido e foi falar com o pai, porque ela conhecia o seu pai, e você conhece o seu pai também. Ele não nega bem algum aos seus filhos. Então, converse com Deus, pratique a oração, pratique a gratidão, porque a oração é relacionamento com Deus. Então, se relacione com Deus Todo-Poderoso, para que a presença dele seja notória na tua vida. É a única forma de nós termos a presença do Senhor, é através da oração, é através de nós termos contato com Ele. Que Ele possa te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família, e receba a bênção do Senhor na tua vida. Não desista, prossiga para o alvo. Beba da fonte, queira águas vivas dentro da sua casa, águas vivas dentro de você, que é Jesus Cristo, a fonte da água da vida. Não desista, não deixe que ninguém venha tampar a sua fonte, mas que a cada dia essa fonte que está dentro de você venha jorrar. Não permita que nada venha tampar a sua fonte, nem botar entulho na sua fonte, mas que essa fonte a cada dia venha produzir água.
E essa água é Jesus Cristo, que transborda dentro da gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Um beijo no coração.